Último bloco, última parte dessa nossa revisão de 100 itens da matéria de direitos humanos. Espero que você que começou lá no primeiro item ainda esteja aqui acompanhando todos esses itens comigo. Não tem a menor dúvida que se você acompanhou atentamente até agora, você conseguiu revisar muito bem a matéria. Vamos então para os últimos 10 itens. Item 91. A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528 do ano de 2011, vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Sua finalidade era examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do ADCT, período de 46 até 88, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. A Comissão Nacional da Verdade é um mecanismo que se insere no contexto da chamada justiça de transição ou justiça transicional, por meio da qual não se busca, na Comissão Nacional da Verdade, necessariamente promover a responsabilização penal das pessoas, isso porque a Comissão Nacional da Verdade não dispõe dessa competência. O que ela pode fazer é, ao final da apuração, remeter o resultado para o Ministério Público, para a polícia, para o Poder Judiciário, para que a persecução penal lá seja desenvolvida. Ainda sobre a Comissão Nacional da Verdade, vamos para o item 92. Este órgão era composto por 7 membros, designados pela Presidência da República. O mandato dos membros tinha duração até o término dos trabalhos da comissão, dezembro de 2014. As atividades da Comissão Nacional da Verdade não tinham caráter jurisdicional ou persecutório e os membros eram remunerados pelo seu trabalho. Isso já caiu em prova objetiva. A atividade dos membros da Comissão Nacional da Verdade era remunerada. Mais um item envolvendo a Comissão Nacional da Verdade. Entre os objetivos da comissão, de acordo com essa lei, e já deixo a recomendação, leiam a Lei 12.528 de 2011. Embora a Comissão Nacional da Verdade não esteja trabalhando desde o término do seu mandato, dezembro de 2014, é algo que ficou na história recente do Brasil. E é algo que ainda é cobrado nas provas de concurso. Entre os objetivos da comissão, podemos destacar: esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos, promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, etc. 3. Promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. E vejam só, alguns editais colocam Comissão Nacional da Verdade e também as suas recomendações. As recomendações da Comissão Nacional da Verdade estão no seu relatório final, publicado no seu site. Aqui eu destaco apenas 7 das recomendações finais da Comissão Nacional da Verdade. Reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Proibição de realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 64. Brevíssimo parênteses para lembrar que de 2019 a 2022, durante o governo Bolsonaro/Mourão, durante os 4 anos, ocorreu comemoração do golpe militar de 64, violando vários compromissos internacionais e também descumprindo essa recomendação da Comissão Nacional da Verdade. Modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais para a promoção da democracia e dos direitos humanos. Fortalecimento das defensorias públicas, desmilitarização das polícias militares estaduais, exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar Federal, também não foi cumprido ainda. E, finalmente, introdução da audiência de custódia. Item 95.
Os princípios referentes a empresas e direitos humanos, também conhecidos como princípios de Hood, foram elaborados por John Hood, professor de Harvard, consistindo num documento de natureza soft law, adotado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para, num contexto de obrigações de proteger, respeitar e remediar, esclarecer o papel das empresas no marco da proteção dos direitos humanos. A grande preocupação da matéria Empresas e Direitos Humanos é constatar que algumas empresas, em especial multinacionais, possuem um faturamento anual ou um valor de mercado superior ao PIB de diversos países. Daí a preocupação. Essas empresas podem violar direitos humanos, talvez numa intensidade maior do que os próprios estados. Discute-se atualmente no cenário internacional da Organização das Nações Unidas se é possível, se é adequado superar o paradigma estatocêntrico, rumo, talvez, à possibilidade de responsabilização internacional de empresas. Isso, porém, ainda não é possível. Somente os estados tomam assento no banco dos réus perante o direito internacional. Item 96. A responsabilidade internacional perante órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos, eu já disse, é apenas dos estados. Pessoas físicas e jurídicas não podem ser processadas no âmbito jurídico internacional, à exceção da responsabilidade penal da pessoa física, ocorre apenas perante o Tribunal Penal Internacional. Item 97. De acordo com a Corte Interamericana, opinião consultiva número 26, quando um Estado denuncia a Convenção Americana e também a Carta da OEA, ainda assim, ele permanece vinculado a algumas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos, como, por exemplo, as normas de jus cogens e a estrutura de proteção do sistema global. Lá no bloco 1 dessa revisão de 100 itens, nós abordamos a questão relativa às normas imperativas do jus cogens. Item 98. De acordo com a Corte Interamericana, opinião consultiva número 26, a denúncia de um tratado, já vimos também lá no início o que é uma denúncia. A denúncia de um tratado não implica necessariamente ou automaticamente na denúncia de seus protocolos adicionais ou facultativos. Vamos lembrar que a Convenção Americana possui 2 protocolos facultativos, um sobre pena de morte e outro relativo aos DESCA, que é o Protocolo de San Salvador. Denunciou a Convenção Americana, está denunciando automaticamente estes 2 protocolos facultativos? Não. Este é o entendimento da Corte. Item 99. A partir do julgamento do caso Lagos del Campo contra o Peru, a Corte Interamericana passou a admitir a ampla judicialização direta dos DESCA, independentemente da limitação contida no Protocolo de San Salvador. Assim o fazendo, adotando como base normativa suficiente o artigo 26 da Convenção Americana. Isso aqui basta para uma revisão? Sim. Lembrando que uma revisão adequada é para quem já viu a matéria. Para você que já viu esse conteúdo comigo, na aula de judicialização dos DESCA, basta lembrar disso, para uma revisão principalmente para a prova objetiva. No entanto, é um assunto mais complexo. Na Corte Interamericana, esse entendimento ele não é unânime. Alguns juízes não concordam com esse entendimento. Há algumas vantagens da judicialização direta em relação à judicialização indireta. Mas eu precisaria aqui de pelo menos 10, 15 minutos para te explicar isso melhor. Por isso, eu vou te remeter de novo lá para o meu podcast. Já vou te indicar o número do Utopia Podcast em que eu falei sobre o caso Lagos del Campo. Vamos ver aqui. Caso Lagos del Campo, judicialização. Só um minuto que eu já te mostro aqui. Utopia Podcast. Só um segundinho. Inclusive, aproveito para te dizer, quem não conhece o meu podcast, tanto no Spotify ou outros tocadores de podcast, se você prefere, porém, me ver assim, ver o slide na tela, você vai no YouTube, que todos
os episódios também estão no YouTube, em que é um projeto, o slide na tela. Episódio número 39. Caso comentado, Lagos del Campo contra o Peru. Um episódio com 21 minutos, em que eu falo da judicialização dos direitos sociais no sistema interamericano. Com isso, vamos para o último item. Item número 100, sobre Defensoria Interamericana. Que, vejam só, não cai apenas em concursos das defensorias. Teve um concurso do MPF que, numa prova objetiva, foram cobradas 2 questões envolvendo a Defensoria Interamericana, assunto de uma aula específica do meu curso de Direitos Humanos. Não existe uma instituição chamada Defensoria Pública Interamericana. O que existe é, a partir de convênios celebrados entre a AIDEF, Associação Interamericana de Defensorias, com a Comissão Interamericana e com a Corte Interamericana, uma espécie de serviço prestado por defensores públicos e defensoras públicas nacionais que são escolhidos para atuarem como defensores e defensoras interamericanos. Previsão normativa no sistema interamericano dessa atuação da Defensoria Interamericana, vocês vão encontrar no regulamento da Corte Interamericana. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você venceu junto comigo aqui esses 100 itens e se sentir à vontade, coloque lá no Story, tire uma foto aqui da nossa aula, sinaliza lá assim, olha, consegui, passei pelos 100 itens, revisei a matéria. E é uma grande revisão da matéria em 10 blocos. Um abraço, bons estudos. E para você que é membro das assinaturas do curso SEI, elas ficam à venda durante o ano todo. Eu ainda gravarei agora, no mês de abril de 2023, uma revisão como esta para direito penal e direito processual penal, também com 100 itens. Na plataforma já tem aulas de outros professores de revisão de 100 itens de administrativo, constitucional, civil, processo civil, dessas matérias mais centrais para os concursos públicos. Um abraço, bons estudos e até um próximo encontro.